Então vamos embora para as questões aqui. Vamos para a tela. Escrivão, tá? Com relação à Lei 9.099, é correto afirmar: a competência do juizado será determinada pelo domicílio ou residência do réu? Não, doutores, não. O que eu falei? Lá no artigo 63 da Lei 9.099. Aqui os artigos agora é tudo da lei, tá? O que diz lá no artigo 63 da Lei 9.099? Que nós adotamos aqui a teoria da atividade. Então, a competência será determinada pelo local onde foi praticado a infração penal. Então, aqui a teoria da atividade. Então, essa aqui está errada. Falei para você anotar lá do lado, né? Não se admitirá a transação penal. Agora, você está vendo? É tudo misturado. Aqui já é artigo 76. Se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de contravenção penal, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Não, doutores. Você vai lá no 76 e ele diz o quê? O que diz o 76? Olha só. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime. Pela prática de crime, não de contravenção. Então significa dizer o quê? Que a contravenção penal, ela não é um motivo para você que impeça a transação penal. Ok? Então, tá errada. 76. A suspensão condicional do processo, artigo 89, tá vendo? Poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do processo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta? Artigo 89. Ó. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Ou seja, isso aqui é reprodução do texto da lei 89. Tá certa essa. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá agravo? Não, doutores. Caberá o quê? Artigo 82, tá? Então, olha aqui, ó, artigo 82. Então, você está vendo os artigos que você tem que ler, né? A composição dos danos civis será reduzida a escrita e homologada pelo juiz mediante sentença recorrível. Sentença recorrível, vamos lá, mais um artigo aqui para você guardar, tá? Artigo 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrita e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Irrecorrível. Tá aqui, ó. Artigo 74. Então você tem aqui já, ó, os artigos que você tá obrigado a saber. Esses aqui tu já sabe que tem que decorar. Por que decorar, Jair? Por que eu tenho que decorar? Porque você está vendo que o examinador ele pega pelos detalhes, pessoal. Ele troca um recorrível por um recorrível, ele troca um agravo por uma apelação. É isso que ele vai fazer com você, pô. Então, praticamente, você tem que pegar e decorar esse trem, tá? Próxima. Sobre a suspensão condicional do processo. Você já sabe que isso aqui é o artigo 89. Ó, ele de novo, ó. É cabível nos crimes cuja pena mínima combinada for igual ou inferior a 2 anos? Não. 1 ano. Tá errada. Expirado o prazo acordado sem revogação, o juiz absolverá o acusado? Não. O juiz declarará extinta a punibilidade, tá? O juiz vai declarar extinta a punibilidade, certo? Não vai declarar, não vai absolver, vai declarar extinta a punibilidade. Está no artigo 89. Caso o acusado não aceite a proposta, pode o juiz aplicar-lhe diretamente a pena restritiva de direitos, desde que não superior a 6 meses? Não, doutores.
Se a proposta não for aceita, o processo seguirá nos seus ulteriores termos. É isso que diz o artigo 89. Será obrigatoriamente revogada se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou contravenção penal? Não, doutores. Se ele praticar outro crime, é obrigatório. Mas se for contravenção, é facultativo. É poderá aqui. Tá? No caso de contravenção, tá errado também. Pô, então eu já sei que a última tem que estar certa. E efetivamente está. Durante o prazo de suspensão, não corre a prescrição. Essa aqui é a resposta correta. Vamos lá. O juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para conciliação. Pá, isso aqui tá. É artigo 60. O juizado especial criminal está regulado. No que se refere ao procedimento, segundo a referida lei, é correto afirmar que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Vamos lá, mais um artigo para você decorar. Artigo 81. Artigo 81, parágrafo 1º. Todas as provas serão produzidas na audiência, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Ou seja, já é a primeira aqui, doutores. Artigo 81. Mais um para sua conta. A sentença que deverá conter o relatório mencionará os elementos de convicção do juiz, doutores? Não, doutores. A sentença, ela não tem... olha só, ali a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, mas dispensado o relatório. Vamos lá. Ó, a sentença dispensado o relatório mencionará os elementos de convicção do juiz, tá? Então, continua aqui no artigo 81 na conta. Em nenhuma hipótese poderá ser oferecida a queixa oralmente? Muito pelo contrário, né, meu filho? Muito pelo contrário. A queixa necessariamente será reduzida a termo. Será oferecida oralmente e reduzida a termo. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa, não caberá apelação? Artigo 82. Caberá apelação. Em sede de juizados especiais, não cabem embargos de declaração? Artigo 83. Cabem embargos de declaração. Tá? Então, vai anotando os artigos. Vamos lá. A Polícia Civil de determinado município... Cara, por que eu boto umas questões tão grandes assim, pô? A Polícia Civil de determinado município deflagrou operação a fim de investigar a exploração ilícita do jogo do bicho, promovida pelos denominados banqueiros. Constatou-se que os chamados recolhedores usavam motocicletas para coletar apostas em municípios vizinhos. Identificadas as motocicletas usadas, o MP estadual requereu a busca e apreensão dos veículos, o que foi deferido pelo juízo competente. Intimado, Antônio, dono de uma das motocicletas e recolhedor de apostas, compareceu à delegacia, ocasião em que firmou compromisso de posterior comparecimento ao juízo criminal e entregou o veículo após lavratura do competente termo circunstanciado. Na audiência preliminar, o representante do MP apresentou proposta de transação penal Antônio. Artigo transação penal, artigo 76, tá? Pagamento de 10 cestas básicas e a uma instituição de caridade. A proposta foi aceita e devidamente homologada pelo juízo. Comprovado o cumprimento da proposta, foi proferida a sentença extintiva da punibilidade de Antônio. Na mesma sentença, o magistrado acolheu a manifestação do MP e decretou o confisco da bicicleta. Vamos lá agora para as assertivas. A condenação penal de Antônio, em caso de eventual inviabilização da transação penal, dependeria da identificação dos denominados banqueiros que promoviam o jogo do bicho? Não, doutores, em hipótese alguma, tá? Em hipótese alguma, porque contravenção penal, a ação penal é pública incondicionada, tá? A ação penal é pública e uma das características da ação penal pública é a divisibilidade.
Isso aqui não vai ser cobrado de vocês, provavelmente. Mas é bom saber. A análise negativa das circunstâncias da prática do delito praticado poderia impedir o oferecimento do benefício da transação penal, ainda que preenchidos os requisitos objetivos de sua concessão? Tá certa, doutores. Essa aqui tá certíssima, por quê? Porque o artigo 76, quando você pega aqui o artigo 76, ele diz o quê? O que diz o artigo 76? Aqui, ó, não indicarem os antecedentes, a conduta social, personalidade, babá, ou seja, a conduta, os aspectos inerentes à pessoa dele. Então essa aqui está certa. Dada a extinção da punibilidade, o juiz não poderia ter decretado o confisco da bicicleta, da motocicleta, está certo também, pessoal. Por quê? Por que ela está certa? Porque a extinção, pessoal, a extinção da punibilidade, ela não é uma sentença condenatória, meu filho. Você deve ter estudado lá no artigo 91 do Código Penal os efeitos da condenação. Então, um dos efeitos da condenação, de acordo com o artigo 91 do Código Penal, é o confisco. É o confisco de bens. E aqui não é o caso, pessoal. Por quê? Porque se o juiz declarou extinta a punibilidade, o cara continua sendo primário, eu não tenho uma sentença condenatória. Como é que eu vou confiscar o bem se eu não tenho uma sentença condenatória? Tá certo? Então, dada a extinção da punibilidade, o juiz não poderia ter decretado? Tá certíssimo. E a última, vai para a tela. A homologação de transação penal faz coisa julgada material? Não. O que foi que eu pedi para você anotar lá? A transação penal faz coisa julgada formal. Pô, Jair, o que é mesmo esse negócio de coisa julgada formal e material? Doutores, eu expliquei para vocês isso aqui quando nós falamos em inquérito policial, lembra? Então, quando eu tenho uma decisão que faz coisa julgada formal, significa que aquela matéria ela pode ser revisitada. Se eu tenho uma decisão que faz coisa julgada formal e material, significa que aquela matéria não pode mais ser objeto de uma nova discussão, certo? Agora vejam só, o entendimento que prevalece aqui é que a homologação da transação penal faz coisa julgada formal. Por quê? Porque se o cara não concordar, se o cara não cumprir as condições que foram impostas, o que vai acontecer? O processo vai seguir o seu curso normalmente. Então essa daqui está errada. Agora você vê, olha só, essa questão aqui, pessoal, Delegado de Polícia, Sergipe adaptada. Essa daqui, ó, Delegado de Polícia lá do Maranhão, ó, Polícia Civil do Maranhão. E é a mesma coisa, Em razão de um procedimento penal instaurado no Juizado Especial para apurar a contravenção do jogo do bicho, na ocasião da lavratura do termo circunstanciado, foi apreendida uma motocicleta de Glauco, servidor público da prefeitura de determinado município, porque supostamente ela teria sido utilizada na prática do ilícito. Posteriormente, foi ofertada a transação penal pelo representante do MP, prontamente acolhida e integralmente cumprida por Glauco, a quem coube a pena de doação de 5 cestas básicas. Entretanto, a sentença, ao extinguir a punibilidade pelo cumprimento integral das condições pactuadas, decretou a perda da motocicleta em favor da União, por entendê-la proveniente de crime. Na situação hipotética, sobre os efeitos da condenação, não caberia a decretação do perdimento da motocicleta, pois não houve condenação penal. Tá vendo? Aqui, ó, isso aqui para você ver como é que as questões elas são repetidas, como é que elas caem de forma repetida. E aí eu reforço aquele aviso, aquele pedido que eu já fiz a vocês. Façam questões. Nessa reta final agora, aproveita que a prova está suspensa, e ó, lei seca e questões, lei seca e questões, lei seca e questões. Ok? Vamos lá. Eu só quero ser convidado para a formatura depois do curso de formação, E na posse, né? Claro. Depois, vamos lá. Vamos seguir aqui. Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva. Vamos lá. Juizados especiais criminais. Em fiscalização de rotina, policiais militares constataram que Rebeca conduzia em seu veículo 2 papagaios capturados em floresta próxima
sem licença ou autorização da autoridade competente. Rebeca e os animais foram conduzidos à delegacia de polícia mais próxima. Bom, doutores, se você pegar a lei dos crimes ambientais, você vai perceber pela pena que isso aqui trata-se, na verdade, de um crime de menor potencial ofensivo. Tá? Tudo bem, aí vamos ver aqui qual seria a situação. O delegado deverá prender os animais? Perfeito, claro. Tá? E caso Rebeca se comprometa a comparecer em dia e horário marcados perante o Juizado Especial Criminal, ele deverá lavrar termo circunstanciado da ocorrência e conceder liberdade a Rebeca, independente de fiança? Está perfeita essa questão, doutores. Está perfeita essa questão. Por quê? Porque, doutores, quando se trata de crime de menor potencial ofensivo aqui, são aquelas hipóteses em que a liberdade provisória, tá? A liberdade provisória ela é obrigatória, não é? Tá? Tem que ser concedida. Sobre o processamento dos crimes de menor potencial ofensivo. A intimação das partes poderá ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação, inclusive o eletrônico? Pessoal, já é a primeira, não é? Já é a primeira, não é? Artigo 67, não é? Então, já é a primeira aqui. Vamos ver o erro das outras. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 faz coisa julgada material? De novo, ó. De novo, não. Formal. Não é admitida nos crimes de menor potencial ofensivo a realização de perícia criminal? Não está dizendo que não é permitido, doutores. Não é admitida. Está dizendo que é dispensável o corpo de delito, mas ela pode ser substituída por outras formas de prova. Tá? Então está errada. A suspensão condicional do processo será revogada se no curto prazo o beneficiário vier a ser indiciado por outro crime? Não, doutores, não é indiciado, lá está processado, não indiciado. Eu estou falando para você, isso aqui é trocadilho, tá? Isso aqui é trocadilho que o examinador vai fazer com você, tá? Aqui não é indiciado. Sendo caso de denúncia, é imprescindível o retorno dos autos à autoridade policial para a instauração do respectivo inquérito. Nós já vimos que não existe inquérito, doutores, quando se trata de crime de menor potencial ofensivo. Então, não existe previsão de inquérito em crimes de menor potencial ofensivo. Ok? Nos termos da Lei 9.099, a correta, além das hipóteses do CP e da legislação especial, dependerá da representação, de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais dolosas ou lesões corporais culposas leves. Tá? Doutores, vejam só, de acordo com o artigo 88 do Código da Lei, vamos lá, artigo 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões corporais culposas. Então, artigo 88, mais um artigo para você pegar e estudar. Você estudando o artigo 88, essa daqui está errada, na máxima não superior a 1 ano, aqui, ó. Considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo a que a lei comine pena máxima não superior a 1 ano, prevendo ou não a lei procedimento especial. O que nós combinamos? Não superior a 2 anos. Então está errado. Considera-se infrações de menor potencial ofensivo as contravenções penais a que a lei comine pena máxima? Não é contravenção penal. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e culposas. Redação do artigo 88. Agora está igualzinha, aqui em cima ela está errada. E aí, por fim, a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves independe de representação da vítima lesionada. Entretanto, se o crime for de lesão corporal culposa, há necessidade de representação. Mais uma vez, o artigo 88 aqui
E essa questão ela está errada também. Então, põe na conta aí, doutores, mais um artigo aí para você estudar. Nos juizados especiais criminais, a composição dos danos civis, tá? A composição dos danos civis. E aí a gente vai lá direto de novo para o artigo 74. Direto para o artigo 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrita e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível e terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Aí você vê aqui a respeito da composição dos danos civis, o que nós temos? Terá eficácia de título executivo judicial e será executado no juízo civil competente. Já é a primeira aqui, de acordo com o artigo 74, tá? Conduzirá ao perdão do ofendido? Não. Terá eficácia de título executivo e será executado no próprio juizado criminal? Juizado criminal não executa dívida, doutores. Conduzirá à extinção da punibilidade do autor do fato no caso da ação penal pública incondicionada? De jeito nenhum. Conduz apenas na pública condicionada e na privada. Conduzirá à decadência? Não. Quando se tratar de ação penal pública condicionada à representação? Não. A decadência ela vai ocorrer se falta a representação. Então, está tudo errado. Então, artigo 74, tem que estudar. Quando, em se tratando de crimes de menor potencial ofensivo, em trâmite no GCRIM, o acusado não for encontrado para a citação, o juiz deverá. Tá? Doutores, aqui é a regra do 66, parágrafo único, tá? Olha só, a citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado sempre que possível ou por mandado. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei, que de acordo com o artigo 538 do Código de Processo Penal é o procedimento comum sumário, tá? Então, artigo 66, parágrafo único. O que o juiz tem que fazer? Encaminhar as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Já é a primeira aqui, ó. Olha só, determinar a citação do acusado por edital, nós combinamos que não existe citação por edital no juizado, tá? Determinar a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, isso aqui é a regra do 366 do CPP, também não se aplica ao juizado, tá? Tá certo? Então, as outras aqui são absurdas. Então, letra A. E aí, a última aqui, tá? A última, já essa banca aqui, ela é muito sinistra, né? Até tem questão aqui que não era nem para ter colocado, mas vamos aproveitar. Tem algumas afirmativas aqui que dá para a gente comentar, tá? Vamos lá. O não comparecimento do ofendido à audiência, tendo sido regularmente notificado para tanto, configura preclusão quando se tratar de crime de iniciativa privada, devendo o processo ser extinto? Não, doutores. Quando você pega lá o artigo 71, tá? Ele não comparece à audiência, o que acontece? Ele tem que ser intimado, tá? 71 da lei, tá? Isso aqui tá, portanto, tá errada. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, sendo consequência lógica a proibição de se realizar qualquer medida processual, tá? Isso aqui é a regra do 366, doutores, tá? Então, o juiz pode pegar e decretar a prisão preventiva e também poderá determinar a produção antecipada de provas. 366 do CPP, isso aqui não se aplica à prova de vocês, tá? Então, só vamos aqui Vamos seguir aqui. Constituem regras do rito sumaríssimo previstas na Lei 9.099 a possibilidade do oferecimento de denúncia oral, a desnecessidade de relatório da sentença e a impossibilidade de oposição de embargos. Estava tudo certo, doutores. Oferecimento de denúncia oral, desnecessidade de relatório, mas e a impossibilidade de oposição de embargos? Não, artigo 83, né? A gente tinha visto, então está errado também.
O processo criminal ou inquérito em que figure indiciado, acusado, vítima ou réu colaboradores, tá? Terá prioridade na tramitação e, além disso, o juiz, após a citação, tomará antecipadamente o depoimento das pessoas incluídas nos programas de proteção, salvo impossibilidade justificada de fazê-lo. Doutores, isso daqui está previsto na Lei 9.807, que é a lei que trata a Lei de Proteção à Testemunha, tá? Isso aqui é texto de lei, tá? Texto de lei, então essa aqui, na verdade, ela está correta, tá? Estou falando que essa questão ela não tinha nem que estar aqui, tá? Nem que está aqui, porque a única questão que fala do juizado aqui é essa linha C aqui, porque ele fala de forma genérica do procedimento penal. Tá? É possível o juiz absolver sumariamente o réu quando verificar a existência manifesta de qualquer causa excludente de culpabilidade? Não, doutores. De acordo com o artigo 397, 397, inciso 2, o juiz absolverá sumariamente o réu quando ficar constatada causa manifesta excludente de culpabilidade, salvo a inimputabilidade por doença mental. Então, essa aqui ela está errada, certo? Muito bem, pessoal. Então, com isso, nós encerramos aqui, tá? Nós encerramos aqui essa nossa passagem pelo processo penal.